Olá, pessoal, estamos iniciando a estreia do podcast 100. O podcast 100 é o podcast que vai trazer para vocês informações sobre o corpo, o espírito e a mente. E hoje eu estou aqui ao meu lado com o Ludovico Neto, né, que faz parte também do podcast 100, mas hoje a gente, na estreia, nós temos um casal maravilhoso, autoridades em assunto mental, na mente, né. Então, assim, eu queria apresentar para vocês o Carlos Catuípe, para quem não conhece ainda, mas ele é muito conhecido no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né, é uma autoridade em mente, e a sua esposa, a Andrea, que está aqui também. E temos aqui uma plateia maravilhosa, né, a Isis, que é a filha do Carlos e da Andrea, a minha esposa Ju, que está aqui também na plateia, e a Emília, que está fazendo a cobertura aí, né, do nosso evento. Então, vamos iniciar aqui esse grande momento, essa estreia maravilhosa do podcast 100. E eu queria, assim, iniciar, Carlos, perguntando para você a sua história, né? Eh, Quem é o Carlos Catuípe, né? Como é que o Carlos Catuípe chegou até aqui a 2024, né? Como é que se iniciou, né, essa sua trajetória do Carlos Catuípe? Quem é o Carlos Catuípe? Olha, o Carlos Catuípe é um inconformado com as questões que se apresentam dentro da sociedade, né? A gente vê hoje uma sociedade adoecida, desde desequilíbrios de relacionamento, desequilíbrios com a saúde. Então, desde muito cedo, meus pais eram músicos, trabalhavam com a música e batalhavam muito, né? E eu via eles brigando muitas vezes por falta de dinheiro, também por dificuldade de relacionamento. E tudo isso foi me trazendo uma ânsia de querer mudar alguma coisa, mas essa mudança não cabia a mim, né? Eles precisavam ter uma outra consciência, só que eu não tinha ideia lá atrás, quando nós somos crianças, né, como que a gente vai fazer para mudar os nossos pais, né? Para que eles tivessem uma vida melhor. Então a gente vai buscando formas, trabalhar. E aí eu comecei a tocar, comecei a fazer a música também. E tive a experiência de palco, né? Mas sempre naquela batalha grande, assim, por ter dinheiro, ter uma posição. E aí chegou um momento da minha vida que eu estava muito ansioso mesmo, né, e eu nem sabia o que que era ansiedade, porque aquela ânsia do futuro, será que vai dar certo? Será que eu vou ter dinheiro mês que vem? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Então já tinha casado com a Déia, né, já tinha família, tinha as meninas, e já bancava meus pais financeiramente. E cara, tá tudo muito uma pressão muito grande. E aí internamente a gente fica naquela briga interna, né, como é que eu vou fazer para matar esse leão? Todo dia matando um leão por dia. E a gente vê muita gente hoje passando por essa questão da sobrevivência, né, principalmente no Brasil. E aí foi que eu fui buscar autoconhecimento. Então, não, eu preciso encontrar alguma coisa para me conhecer, para me controlar, para mudar a minha trajetória. E quando eu comecei a buscar autoconhecimento, eu comecei a entender melhor sobre mim mesmo através da psicoterapia, acabei me formando psicoterapeuta, comecei a atender muitas pessoas no consultório, né? Comecei a entender a mentalidade de cada um. Aí eu vi assim a relação da música com a mentalidade, né? Todo mundo tem uma música tocando na sua mente. E a gente começa a identificar que música está tocando na mente do Carlos, né? Que música está tocando na mente do Ludovico. Então, cada pessoa, comecei a identificar. E aí eu comecei a fazer palestras sobre a psicoterapia. E depois eu fui aprofundando nas palestras, então eu entendi realmente qual era o propósito da minha vida dentro dessa a questão tanto artística, musical, de passar informação através de livro, através de música. Então eu posso dizer assim que o Carlos Catuípe é um canal de uma energia, né, divina. Então, quanto mais purificação a gente buscar para a gente, um canal mais puro de informação para que as pessoas possam ver e se influenciar para buscarem dentro de si essa purificação, digamos assim, né? O que que a água faz? A água tem que purificar, né? Então, Catuípe significa águas claras em Tupi-Guarani. Então, o Carlos Catuípe é essa personalidade, né? É isso. Mas, digamos assim, que eu seja uma consciência que despertou e está aqui ajudando as pessoas a despertarem também a sua consciência. É esse o processo. Esse é o Carlos. Ah, que ótimo, tá vendo, pessoal? Maravilha. E agora a gente vai conhecer um pouco da história da Andrea, né?
A Déia do Carlos A Catuípe. Déia. Vamos Que lá. prazer, gente, estar aqui com vocês. Já quero agradecer essa oportunidade de estar participando desse projeto. A Déia foi salva pelo empreendedorismo, digamos assim. Me emancipei aos 17 anos para abrir minha primeira empresa e desde então a gente não parou. A gente eu digo porque eu sempre acreditei assim nessa essa confiança divina, né, que a gente não está sozinho nesse mundo, que nada é por acaso. Então conheci o Carlos já aos 23 anos, aí já estava com a minha empresa lá em Porto Alegre, trabalhava na área de produção de eventos, então sigo nessa área aqui, desenvolvendo com o Carlos os eventos aí. E casamos em 2005, então já temos aí uma jornada pela frente, 2 filhas, então eu sou super defensora que os casais comecem a se desenvolver juntos. Então foi o que nos salvou também dentro, dessa visão, né, de mentalidade vencedora, da questão da espiritualidade, que a gente possa buscar como casal, né. Então foi muito importante, teve um momento da nossa vida ali, que a gente estava cada um olhando para um lado, e isso realmente não funciona. Então é importante a gente trazer essa visão para os casais, né, que comecem essa jornada olhando para a mesma direção, né, acolhendo uns aos outros e a gente conseguindo entender as nossas limitações e também acolher aquilo que é bom dentro de nós. Porque muitas vezes a gente acaba querendo mudar o outro, que isso não é legal, quero que seja diferente, né? E foi isso que salvou a nossa relação, o autoconhecimento, trabalhar a nossa mente, a espiritualidade. E por isso que a gente está aqui, porque a gente acredita muito nesse projeto aí, gente. O 100 é para é pra longevidade, Sem né? a mente vencedora. Isso aí. Então, a ideia é essa pessoa aí que acredita no empreendedorismo e que acredita também na família, no casal, né, na base familiar, na espiritualidade, que a gente não está aqui por acaso, num propósito de vida. Então coloca muito amor aí em tudo que a gente faz. Muito bem. Olha aí, maravilha, né. E, assim, eu queria, eh, vocês falaram uma palavra aí, autoconhecimento, né, autoconhecimento. E eu lembro que eu já participei de 2 eventos, né, com o casal, o Carlos Catuípe e a Andrea. O evento é Mente Vencedora, não é isso? Uhum. E Isso. depois eu vou apresentar aqui o livro para vocês, best-seller. Mas eu queria, assim, que vocês falassem um pouco. Eu participei de um curso online com o Carlos e a Andrea sobre os 5 pilares, né, da mente vencedora. E o primeiro pilar, ele fala exatamente sobre o autoconhecimento, né. Eu queria que você falasse mais um pouco esse autoconhecimento, para quem está nos ouvindo aí. O que é se autoconhecer? Como é que eu, faço esse processo para me autoconhecer? Porque, na verdade, a maioria das pessoas passam a vida inteira aqui e não se conhece. E não se conhece, exatamente. Quando a gente começa esse projeto, né, eu digo é um projeto porque a gente tem que se projetar a isso, não é uma coisa assim: "Ah, acontece do nada", não. A gente muitas vezes está passando por alguma dor, alguma dificuldade, uma questão que você olha para o céu: "Meu Deus do céu, me ajuda, né, me dá uma clareza, me dá um caminho". E aí esse caminho é: conhece-te a ti mesmo. A frase já está pronta para você: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Mas como assim conhece a mim mesmo? Eu conheço, eu tô vendo, eu sou o Carlos, eu tô esse corpo aqui, só que você não é o corpo, é aí que tá. A grande questão é você desenvolver a tua mentalidade a ponto de perceber: eu estou nesse mundo, não é para sempre. Eu tenho um projeto, viver 100 anos, show. Então, como é que faço para viver 100 anos? Só não morrer antes, né? E como é que eu faço para não morrer antes? Mas não só não morrer, mas viver com alegria, com equilíbrio, com paz. Descobrir o teu verdadeiro ser, a tua essência, teu espírito. E aí vem o espírito ali, né? O espírito, ele já existia antes do teu corpo. Sim ou não? Ah, não sei. Será que eu acredito? Bom, para mim é um fato, para outros pode ser crença, mas não é. Você veio para essa aventura chamada vida, e você vai ter um tempo nessa aventura chamada vida. E esse tempo ali de 80, 90, 100 anos, você vai ter um aprendizado. Depois que passar esse tempo, o corpo faz o quê? Ele volta para a Terra. Por que é o corpo? O corpo é energia biológica, né? É um veículo biológico que a gente vai poder cuidar dele e ele cuida da gente, mas dentro de um processo de
integração. Então, autoconhecimento é você saber realmente quem é você dentro desse processo, quais são os veículos e ferramentas da consciência que você recebeu para essa aventura chamada vida. Então, não é aquela coisa superficial. Ah, eu gosto de comer isso, eu gosto de comer aquilo, a minha cor preferida é essa, o meu filme favorito é esse, o meu livro favorito. Não é, isso é superficial do ego, né? E as pessoas têm que ter um entendimento do que é o ego, por exemplo. Então, é um processo que é aprofundado, não precisa, assim, muito tempo para entender. É só uma questão da gente trazer a verdadeira essência do ser humano para ele entender quem sou eu, quais são os veículos e ferramentas que eu estou operando, ou seja, qual? O veículo mental, emocional, físico, né? E as ferramentas, pensamento, sentimento. E emoção são ferramentas. Como é que eu uso as ferramentas, né? Há pouco tempo a gente estava falando em off aqui. As emoções, às vezes, elas são negativas. Por quê? Porque a gente ainda não aprendeu a controlar os sentimentos e as emoções, que depende do controle dos pensamentos. Então, tem todo um processo interno energético que a gente ganhou, né, de presente da nossa divindade, digamos assim, que a gente tem que realmente ter esse controle e ter conhecimento disso vai fazer com que a gente tenha cada vez mais controle, se programe para aquilo que a gente quer fazer, né, ou viver 100 anos com alegria, com tranquilidade, com saúde, e a gente comece a trilhar esse caminho e também entendendo o processo, porque como a gente não vive sozinho no mundo, né, nós temos outras pessoas, então cada pessoa, ela vai tocar num ponto que a gente vai precisar melhorar dentro da gente. Então a gente vai ter que se observar, se perceber. Então todo esse processo interno de autoconsciência vai nos levar cada vez mais ao autoconhecimento e a aumentar o nível de consciência. Quanto mais expansão de consciência, menos ego, a gente tem mais controle sobre o ego e não se identifica negativamente com os fatos da vida. Então, o autoconhecimento, cara, é muito profundo, é para o resto da vida. Quem começa nesse caminho não para, né? Se a gente encontra hoje aí personalidades como Augusto Cury, se perguntou, e aí, mestre, já sabe tudo? Com certeza ele vai dizer, não, não sei tudo. Só sei que nada sei, estamos aprendendo sempre, né? E esse é o processo. O autoconhecimento é libertador. Quando você se conhece, começa a se controlar, você percebe, puxa, eu tenho tanto poder e eu nem sabia disso. Agora eu tenho que agradecer pelo poder que eu tenho e usar da melhor forma. É esse o processo. Para se trabalhar o autoconhecimento, é preciso olhar para o comportamento. E dentro desse olhar para o comportamento, existem hábitos, rotinas que você precisou trabalhar em você para que você chegasse a esse nível hoje de poder estar ensinando, repassando esse conhecimento. E como é que é essas rotinas? Quais as tuas rotinas? O que é que você trabalha na sua rotina diária em relação ao corpo, o espírito e a mente? É, hábitos, eles são habilidades que a gente vai acostumando a fazer, né? Por exemplo, que nem a gente estava falando há pouco tempo. A gente se acostuma a comer de uma determinada forma. Desde pequeno, nós temos o hábito de comer, como uma carninha, como um churrasquinho. Então, a gente vai entrando dentro do processo social e também cultural, né? Cada lugar do Brasil tem uma cultura diferente, uma comida diferente. Então, a gente vai, muitas vezes, sendo condicionado a isso. Só que aí chega um ponto que você começa a ter consciência. Cara, que eu estou consumindo, tanto mental, quanto emocional, quanto fisicamente? O que é importante para mim, para o meu corpo? Tá aí, por exemplo, agora durante a pandemia, a gente precisa entender o que a gente pode fazer para se proteger de uma coisa que não tem uma vacina certa ou não tem um remédio certo. Então, é valorizar aquilo que o teu corpo já tem de melhor, que é a tua imunidade, que é a tua saúde, teu equilíbrio. Então, alimentos, né, que nos trazem nutrientes são importantes, o ar puro, um momento que você tem que ter de reflexão, de tranquilidade, contato com a natureza, né? Então eu gosto muito de jogar vôlei, pratico esporte, sempre na praia, sempre pé na areia, sempre tomando banho de mar. Por isso que a gente escolheu, né, vir para o Nordeste, porque o Sul tava frio pra caramba, então é complicado, às vezes a gente passa os invernos lá, mas tudo é aprendizado, a gente aprende assim, puxa, que legal, a gente passou por determinadas situações, né, aprendeu muita coisa, e agora é o momento da gente usar todo esse aprendizado para criar uma rotina. Academia, vamos cuidar do corpo, vamos cuidar da mente, trabalhar, porque a primeira coisa que acontece, quando a gente não domina a nossa mente, qualquer distração, qualquer dificuldade, a gente, hoje eu não vou treinar porque eu não estou me sentindo bem. Mas não é a questão de se sentir bem, é você determinar para você, né? Que a gente está falando, E né? a gente também tem hábitos de ser intencional. Uhum. Então a gente assim, não tô a fim de ir na academia hoje, não, mas é com intenção, a gente sabe por quê que a gente tá indo. Então a gente vai lá e seja intencional nisso. Eu me coloquei aqui para ler, fazer essa leitura.
mas não tô muito afim, não precisa estar afim, só tem que fazer. Então a gente começa a construir na vida esse hábito também de ser intencional para as coisas, né. O Carlos até no YouTube agora começou a colocar algumas afirmações positivas, a Uhum. gente chama de afirmações quânticas. Então são comandos que a gente vai dando para nossa mente, que ao trabalhar isso constantemente, a gente vira uma chave. Seria um processo de autossugestão, né? É, É. exatamente. Então E assim percepção começa. também, né? Porque você tem um sabotador dentro de você. Uhum. E esse sabotador você tem que estar esperto. Opa, mas hoje não, quem sabe amanhã. Então, não. Você vai determinar, não, peraí. É agora, esse momento aqui, eu me determino. Então, é uma briga interna que você vai ter que vencer, né? Então, mas eu tô cansado. Olha, você está se programando para ficar cansado? Não, não digo não. Eu não tenho esses cansados. Vamos lá, vamos fazer. Vamos melhorar nosso astral. É a questão de você determinar mentalmente que aí os teus sentimentos e emoções eles vão ter que se adequar a essa determinação, né? Então, é um processo que requer prática diária, todo dia, né, Lely? Até para que isso quando isso vai se tornar um hábito, quando tu já foi intencional por muito tempo. É. Então tu começa ali, sabe muito bem disso, né, como Então, personal, A porque a intenção, gente né. é a intenção, a gente colocar isso, e isso como tudo com tudo, né. Então, por exemplo, a gente criou, eu falo a gente, porque todo mundo acaba tendo o hábito de reclamar. A gente não percebe isso, é quase que, hã, Perceptível, né. então assim, por nada às vezes a gente está reclamando de qualquer coisa. Então quando é intencional, não, a partir de hoje eu vou começar a me perceber e vou parar de reclamar. Para tudo que eu ver que eu tô reclamando, não, vou esses dias até em casa a gente estava a Isis foi lavar a louça, "Caramba, essa pia é cheia de louça de novo". Disse: "Não, não é assim. Que bom que tem louça. Por que que tem louça na pia? Porque tinha comida na mesa. Então por que que tem louça na pia? Entendeu? Porque a gente acabou de fazer uma refeição em família". Então é ressignificar essas questões do dia a dia, que são questões simples, e a gente não valoriza. Então é virar aquela chave de que: "Espera aí, o que que eu tenho para agradecer aqui?". Aí a gente acostuma, cria o hábito de olhar para coisa negativa, e a gente tem que criar o hábito de começar a olhar as coisas boas, né, de forma positiva. Então e isso é principalmente o poder que importante. a gente tem de transformação, né? A gente falou do comportamental. Para mim, ter um comportamento X, eu tenho que ter um pensamento X e um emocional X, né? Então é a gente entender que começa na mente, a minha dedicação, a minha determinação, né? Eu vou lá, né? A gente trabalha às vezes com atletas também de alta performance. Então, o que está te impedindo de chegar onde você quer chegar? Cara, eu tô errando muito nisso aqui, eu tô errando muito nisso aqui. Então, o que que eu preciso melhorar? Começa num processo de mentalização, imaginação. Então, por exemplo, tem fazer a prova já na tua mente. Eu vou lá, vou fazer isso, tal, 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 e vou ter esse resultado aqui. Aí você vai para a parte prática, você começa a ter mais acertos, né? Então, tendo um projeto de programação, né? Por exemplo, quando você pega uma pessoa ali que está meio desanimada, e você dá uma injeção de ânimo nela, não, olha aqui, ó, você está ficando melhor, tá melhorando. E aí a pessoa, puxa, realmente, eu estou me sentindo melhor. Só numa questão de colocar uma ideia, né? Por exemplo, pessoas que trabalham como fisioterapeuta, aí pego muita gente lá desanimada, eu não vou conseguir recuperar meus, meus Debilitada, movimentos. né. Então, ela já começa a se programar que não vai conseguir. Se eu estou me programando que eu não vou conseguir, logo eu me travo e o meu corpo ele vai ter esse resultado, né? Então, a grande questão, trabalhar a mente e o corpo junto nesse processo, cara. Eu vou trabalhar, meu corpo ele responde rápido e quanto mais eu treinar, mais eu me dedicar, melhor eu vou ficar. E assim, cada vez melhor, né? E a gente se programar mesmo, né? Dan? Então o primeiro passo é o autoconhecimento. É. Se Você ter você o controle da tua mente, porque quando a gente fala de gestão emocional, né? A gente não vai conseguir controlar as emoções se a gente não controlar os pensamentos. É a raiz de onde começa tudo, é o pensamento. Então, a mente ela é aquela terrinha fértil. E aí você bota uma sementinha ali, que é um pensamento. Se é um pensamento de medo, de insegurança, ele vai crescendo. E ele vai se tornar uma árvore, porque aí chama uma crença limitante. Cara, isso aqui está me limitando. Eu não sou tão bom como eu gostaria. Eu não sou,
suficiente, eu não consigo chegar lá, a vida é difícil para mim, para os outros é mais fácil. Então a gente vai acreditando que muitas vezes a gente não tem condições. E aí, como é que a gente faz para mudar essa crença? Tem que ter muita persistência, porque as pessoas acabam se viciando em reclamação, em Julgar, julgamento, dizer criticar. ninguém me ajuda, a vida é ruim, né? Aí até às vezes culpa a Deus por estar numa situação ruim. Na verdade, Deus te deu todo o poder para que você tenha a realização. Só que você tem que conhecer esse poder para poder ativar da melhor forma, senão você vai ativar contra você. E aí é o processo que tá, a grande maioria está passando por isso, usando o seu próprio poder contra elas mesmas. A situação, você falou aí num nome muito importante chamado crença, Crença. né? A gente nasce num ambiente familiar, né? A gente passa eh, 9 meses, né, no útero, né? E ali a gente já vai recebendo influências Exatamente. externas, né? Então a gente nasce num ambiente familiar. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação da nossa trajetória dessa aventura, né, vida. Desde a concepção. Eu sou concebido no ventre da minha mãe. E aí? E aí, nada por acaso, né? Existe um processo pelo qual nós somos direcionados a uma determinada família, que eu não vou entrar tanto profundamente nessa área espiritual, depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas a grande questão é: viemos, nascemos, o que que nós recebemos? Um corpo. E aí, esse corpo, né, que é o nosso corpo, nosso veículo biológico, ele recebe um nome. Ah, esse aqui vai ser o Carlos. Beleza, então quem é o Carlos? O Carlos é, é a persona, é o personagem da tua história, personagem da tua vida. E você tem que cuidar do Carlos. Mas você quem? Você é a consciência. E aí você começa a trabalhar. Só que aí tem a influência da família, tem a influência da sociedade, né? Professores, pastores, parentes, todo mundo em volta. E tem uma cultura ali. Então você vai se acostumando a pensar da mesma forma que aquelas pessoas pensam. Porque você faz parte do processo. Então, a gente começa a criar uma programação mental. Olha, eu vi os meus pais brigando por relacionamento. Então, puxa, relacionamento é difícil, é complicado se relacionar, né? As pessoas brigam, as pessoas discutem, umas xingam as outras. E o mundo é assim. Ah, dinheiro é difícil, é complicado. Olha, tem que batalhar para ganhar dinheiro, para ficar rico. Os ricos não entram na porta do céu. E tem um monte de coisa que a gente vai ouvindo, a gente vai acreditando nisso, é difícil, é duro, é difícil, é duro. Criando crenças limitantes. E aí a É gente isso vai aí? Criando. limitando o nosso poder porque a gente não se conhece. E aí vem a questão da, da autoimagem. Como que eu me vejo, né? Eu acabo criando uma autoimagem de acordo com o que os outros me veem, Hum. né? Ah, não, o Ludovico é assim, o Ludovico é assado, então cada um vai dizer uma coisa de você. Ah, não, o Carlos é assim, o Carlos é... Então eu começo a criar uma autoimagem de acordo com o que as pessoas vão dizendo. Então, puxa, eu acho que eu sou assim, eu acho que eu sou assado. E aí eu começo a tentar me moldar para agradar todo mundo, e eu não consigo agradar todo mundo. E é muito desgastante a gente querer agradar todo mundo. Então a gente perde a nossa identidade real, né, do nosso verdadeiro ser, para tentar se moldar para agradar as pessoas. E isso é muito desgastante. Só que chega um momento que você tem que descobrir quem você é. Porque senão você vai ficar sofrendo, que nem você falou, vai ficar a vida inteira tentando agradar todo mundo e não vai, né? Nem Jesus agradou a todos, né, Edu? É verdade. Para ver que esse pilar é tão importante do autoconhecimento, que se a gente não tem o autoconhecimento, não consegue perceber que tu tem essas crenças. Então, o caminho Então, para você conhecer essas crenças é você buscar o autoconhecimento. E aí você vai Exato. identificar, dentro das suas limitações, que tipos de crenças você desenvolveu. Seria isso, no exato. caso. Porque Exatamente. senão tu não consegue mudar. E o ponto bom, a notícia boa, é que a gente pode mudar as crenças a qualquer momento da vida. O primeiro ponto é a gente perceber que há uma crença ali. Então, por exemplo, tem uma crença que é financeira. E aí veio lá da convivência do ambiente familiar, porque o ambiente vai moldando, né, as pessoas. E aí, no momento que eu percebi que eu tenho aquela crença financeira, opa, peraí, vamos criar novas raízes aqui. A gente vai ter que desenvolver novas crenças. O que eu preciso para desenvolver novas crenças? Ah, peraí, então preciso ver mais leitura desse ponto, preciso assistir mais podcast aqui, preciso ir mais palestra, preciso saber de pessoas que são prósperas, o que que elas fazem, e aí a gente vai criando novas crenças, e para isso é em qualquer área da vida, né? Porque a gente acaba desenvolvendo crença em todas as áreas da vida, relacionamento, finanças, profissional, e é aquilo que o Carlos falou. A gente começa a se moldar pela visão do outro.
E o autoconhecimento ele faz com que a gente desperte para a gente, que diz: "Não, eu tenho um potencial aqui, onde é que eu estou errando aqui? O que que eu quero desenvolver mais na minha vida? Qual é o pilar que está defasado?". Porque existe aqui um pilar também muito importante como casal, que tem uma crença aí que às vezes as pessoas são prósperas financeiramente, eu já ouvi de amigas. Cara, não é possível tu ter um bom relacionamento e tu ser bem financeiramente, tipo, tu prosperar. Então, existe uma crença que para o casal tá, se tem muito dinheiro, então o relacionamento não tá indo bem não. Você tem um poder, profissional, né, vamos supor, um cargo de destaque é a mulher, né, normalmente. Então, se a mulher tem um cargo de destaque, vamos dar um exemplo, assim, para ser bem prático. Então, a mulher é uma magistrada, né, Sim. e o marido, ele é um trabalhador de uma indústria, né. Estou dando um exemplo, aí tem aquela a sociedade já vê de uma forma, assim, preconceituosa, diz assim: "Aí não vai dar certo não, porque ela é magistrada, ela é juíza", né. E de repente ele é um industrial, então não vai dar certo, não tem nada a ver, não é isso, Ana? Não, não tem. Porque aí tu imagina, esses dias a gente estava falando até, né, Cacá Diniz, Simone, às vezes, por exemplo, podia ter se encontrado aqui, e aí eu sigo ali com a minha empresa, e daqui a pouco o Carlos dá um boom aí, estoura o Wendel Carvalho aqui no Carlos, e aí eu vou me sentir menos. Porque ele estourou, não é bem pelo contrário, aí que a gente tem que fortalecer certos pilares. Porque aí é fortaleza, né. Porque esse homem que está daqui um pouco lá na indústria, ele tem que fortalecer ela, talvez até questões emocionais, que ela vai precisar, porque ela está numa posição que vai ser muito exigida muitas coisas, né. Então a gente se posicionar como um ser divino, que a gente tem ali a nossa missão, e a gente acredita que nada é por acaso. Né, eu podia muito bem, no início da nossa do que a gente desenvolveu, eu falava para o Carlos assim: eu não consigo me encontrar nesse trabalho", né, do Mente Vencedora, ele disse: "Mas tu tá aqui, olha aqui tu, ó, é assim, assado, assim". Então começou a perceber ali, eu disse: "Cara, mas espera aí, então isso aqui não ia nem existir se eu não tivesse aqui, eu sou importante nisso". É Né. verdade, quer Então, dizer, assim, eu podia estar me excluindo desse trabalho. E aí ele toda vez ele me fortalece dizendo que: "Não, se tu não tivesse aqui, eu não teria chego aqui nesse ponto, porque eu só cheguei Exatamente. aqui porque tu me insistiu em desenvolver aquilo". Então é uma coisa muito importante esse como eu falei lá na frente, né, eu sou defensora que os casais comecem a se desenvolver junto, porque aí é que tem um perigo, porque aí onde um vai mais à frente profissionalmente, o outro já se sente meio, sabe, atrás, meio desvalorizado, meio só um pouquinho, onde é que eu tô aqui nesse relacionamento? E é importante a gente estar se fortalecendo os 2 sempre trazendo essa importância um do outro, né. E para isso é maturidade, né, cara? Porque a gente tem que estar buscando se conhecer, se controlar. Por exemplo, né, eu sei direitinho quando ela tá na TPM. Ela começa a entrar na Ai, ai, TPM, eu ai, já sinto, já sei, salva opa, aqui tá na Ju. já TPM. faz a leitura, né? Aí tem que ter mais calma, mais É. paciência. E aí eu já falo para ela, tá entrando na TPM. Ah, não tô não. Aí ela pensa assim, ah, eu acho que eu tô. Aí ela mesmo já começa a se controlar, porque ela já percebe que ela tá entrando na TPM. Então isso é interessante a gente saber esse processo que acontece dentro do ser humano, e você tem um relacionamento mais harmonioso, mais equilibrado, né? Você tem uma comunicação mais afetiva, não entra tanto no conflito, porque a grande questão é essa. Primeiro, você tem que ter esse controle de você, senão você vai entrar sempre de ego com ego. E aí a gente vê perpetuando mais essas brigas, separações e tudo isso que a gente tá vendo as pessoas entrarem em conflito, né, de gênero, conflito, e vários conflitos, mas tudo isso vem da raiz do ego, que é o nosso instinto animal de sobrevivência. Não, nós temos que lutar, temos que lutar. Lutar contra quem, cara? Quem é o inimigo? O inimigo muitas vezes somos nós mesmos, com os nossos próprios pensamentos, né, as nossas próprias brigas internas. E eu acho que é interessante, hein, cara, tem uma passagem que fala de um mestre Cherokee que estava falando com seus índiozinhos, né? E ele dizendo assim: ó, dentro de mim existem dois lobos. E esses lobos lutam constantemente. É um lobo bom e um lobo ruim. E aí o índiozinho perguntou: mas Pajé, qual é o lobo que ganha essa luta aí?
Aí ele falou: "Aquele que eu alimento". Então, o que que você alimenta dentro de você, né? Então a grande questão é essa: "Puxa, cara, eu vou alimentar a guerra, a briga, não, porque ela tá errada, ela tem que ser assim, ela tem que ser assado". E às vezes a gente quer controlar as pessoas, mas a gente nem se controla, né? Então a grande questão é autoconhecimento. Você começar a desenvolver o autocontrole dos seus pensamentos, sentimentos e emoções, né? E a gente tem a ver nesse filme agora que lançaram, o Divertidamente 2, as emoções ali tomando conta, às vezes, do controle. Agora surgiu uma ansiedade, a menina já está mais crescida, né? E o que que é ansiedade? É uma coisa normal? Não, não é normal. É um desequilíbrio na mente, no emocional. A gente entra num pânico, numa coisa que vai dar errado, que eu não vou conseguir, que as coisas não vão dar certo como eu imagino. Mas aí, o autocontrole faz você ter aquela tranquilidade. Então, cara, eu tenho que passar lá, eu vou. Agora, a minha meta é emagrecer, minha meta é ter mais saúde, então para isso eu preciso, né, ter esses hábitos aqui, eu vou criar um caminho e todo dia eu vou botar lá na minha agenda é essa habilidade aqui que eu tenho que trabalhar e gradativamente 1% a cada dia, nada aquela coisa assim, ó, não, corrida de 100 metros, tem que chegar lá, alta performance, vai, e todo mundo lá é campeão, e eu não, aí eu me vejo como um zero à esquerda que eu não consigo, todo mundo consegue, mas eu não. Então a grande questão, cara, eu só tenho que ser melhor que eu de ontem, e amanhã é melhor que eu de hoje, 1% melhor a cada dia. Baby steps, passo de bebê. Você vai ver, em 90 dias você é outra pessoa. Então é um projeto que não precisa ser, não, muito tempo, né? Mas aí você vê que em 90 dias você cresceu tanto, você, cara, então eu posso, eu consigo, eu começo a acreditar cada vez mais em mim. E aí, esse projeto 100 já fica, né? Ah, a meta já posso bater, eu vou pro 120. É. Mas você falou aí numa palavra-chave que eu entendo e muitos falam que é o mal do século. Ah, É o mal do século e por conta de toda o estresse, por conta até do, quantas pessoas ligam para mim, pessoas que eu conheço, né? uhum. E diz, puxa vida, eu acho que estou entrando em depressão. É por quê? Não porque eu entrei numa roda de despesa que eu não podia fazer e Uhum. estou com dívida, né? Estou com dívidas. Então, assim, aí a ansiedade é o mal do século. Então, o jovem que está se preparando para o Enem, né? O jovem que está. E lá em casa eu tenho um jovem de 17, vai fazer 18 agora em Ah, agosto. é, esse também. É, e assim, aí a gente fica tentando falar para ele. Ontem eu disse: Ó, vamos lá no evento e tal, não sei o quê. Eu e a Ju incentivando ele, que é a namorada, né? Aí ele, eu vou e tal, não sei o quê. Aí não foi. Quando eu cheguei em casa, ontem à noite que eu fui para o evento com a Ju, aí, você estava onde? Ele disse, eu fui pro cinema, né? Então, assim, você falou em maturidade e ansiedade, a gente que é pai, a gente quer que nossos filhos, cada vez mais, eles fiquem com essa maturidade mais cedo, né? Quando acabou o evento ontem, chegou um rapazinho perto de mim, de 22 anos, com curiosidade, aí disse: "Me diga uma coisa, o que é que o senhor, assim, me orientaria a um jovem de 22 anos como eu, que já sou casado e tenho uma filha, a fazer, para realmente melhorar de vida?" Aí eu olhei para ele assim, eu disse: "Puxa vida", eu admirei ele, Claro. porque com 22 anos foi para o evento do Carlos e da Andréa, Mente Vencedora, estava ali sem a esposa, mas aí eu fiquei perguntando, né: "E aí, você trabalha onde?" Ele disse que trabalha numa empresa e é vendedor dessa empresa, trabalha com metas. Mas eu olhei assim para ele e disse: "Puxa vida, 22 anos já tem uma maturidade legal, né?" E a gente fica querendo que o nosso filho tenha uma maturidade mais rápida, né, o É, quanto mais rápido, melhor. Eu digo muito para aí eu disse para ele: "Ó, se eu, com a idade que eu tenho, né, eh, se com 22 anos eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, acho que muitas coisas, as minhas escolhas seriam diferentes, a minha vida estaria bem melhor do que hoje, né? Mas parabéns para você. Então, eu queria que você falasse dessa ansiedade do jovem, principalmente daquele que ainda está na juventude, né? Que está realmente, a humanidade está numa situação. E você deve ter muitos mentorados que falam sobre isso.
a ansiedade não é só do jovem, né, é de todo ser humano, né. É generalizada, né? A ansiedade, eu trago sempre assim uma forma simples da gente entender a ansiedade, porque muitas vezes as pessoas fazem um bicho de sete cabeças. Ansiedade, a minha ansiedade está me matando, a minha ansiedade está horrível. Cara, primeira coisa, a ansiedade não é sua. Né? Não adianta você se apossar de uma coisa que não é sua. A ansiedade é um estado mental e emocional que você se coloca a partir de uma corrente de pensamentos. Então, geralmente esses pensamentos são pensamentos de medo, preocupação, insegurança, né? Aqueles pensamentos sobre o futuro. Então, o ansioso ele está sempre preocupado com o futuro. Preocupação, a ação de preocupar a sua mente com aquilo que você não quer. E se eu não passo? E se eu não consigo atingir o meu objetivo? E se eu não bato a minha meta? E se eu fico doente? E se eu sou traído? E se esse relacionamento não dá certo? E se eu não tiver dinheiro? E se? E se? E se? Todos os pensamentos começam com "e se" na frente. Mas e se eu conseguir prosperar? E se eu for? E você começar a ressignificar aquele processo que você está criando, porque o que é o pensamento? É a energia criativa. Só que a grande maioria das pessoas não sabe que o pensamento é a energia criativa. Onde é que a gente ouve falar? Quem é que nos ensina sobre como lidar com os pensamentos, né? O pensamento, ele é um convidado que você deixa entrar na casa da sua mente. A mente é a tua casa. Aí, pensamentos intrusivos, pensamentos negativos, geram medo. O medo é o sentimento de que não vai dar certo, que a coisa... Agora, existe um medo que é aquele imaginário, e claro, aquele medo que é do real, né? Por exemplo, se eu me atirar de cima do prédio, obviamente que eu vou me machucar lá embaixo. Então, a gente tem que ter o entendimento do que é perigoso e do que o medo pode trazer, né? Então, se eu tô aqui no meu ponto, meu potencial é máximo, eu tenho uma mente poderosa que Deus me deu, eu tenho pensamentos criativos, eu posso usar essas ferramentas da melhor forma, mas eu começo a pensar, e se eu não consigo? Aí o que que eu crio na minha mente? Um cenário de que eu não conseguindo. E aí, se eu não conseguir, puxa, aí eu vou ter que ir de novo, estudar de novo, e aí eu já começo a me sentir mal. Só com esses pensamentos, eu já estou, puxa, acho que não vai dar, é complicado. Daqui a pouco eu, pai, acho que eu nem quero fazer o vestibular. Por quê, filho? Não, porque eu acho que a minha área, de repente, é outra. Sabe, as coisas. A pessoa às vezes desiste antes de tentar, porque dentro da mente dela já derrotou. Então, a grande questão, cara, por que que eu quero isso? Então, sempre os meus mentorados eu digo assim, cara, tudo bem, você pode ter medo, mas por que que isso é importante para você? Aí você, é importante para mim, porque eu preciso atingir essa meta, eu quero chegar nesse ponto da minha vida. Então, a gente vai focar no teu objetivo. Por que que isso é importante? O teu porquê, ele vai ser mais importante do que o teu como. Né? Se eu perguntar, por que que você quer chegar aos 100 anos com saúde, com muita alegria, com muita energia? Por quê? Aí você vai dizer, puxa, porque eu quero brincar com os meus netos, meus bisnetos, eu quero estar bem. Então eu quero que você imagine você lá na frente já brincando com os teus netos, bisnetos, lindão, maravilhoso, do jeito que você quer estar. E aí você tem um processo para chegar até lá. Então, cara, para mim chegar até lá, eu tenho que dar um primeiro passo. E que primeiro passo é esse? Bom, eu começar a melhorar a minha alimentação. O que que eu posso mudar hoje? Qual é o hábito que eu posso mudar hoje? Ó, meu corpo, a partir de agora, a gente vai tomar mais água. A gente vai começar a diminuir a ingestão de tal alimento. E vamos diminuindo. A mesma coisa que eu trabalho, as pessoas chegam para mim quando estão lá, tomando um monte de remédio para ansiedade, para depressão. Cara, tudo bem, eu não sou contra o remédio. O remédio ele vai te trazer ali um estado dentro do teu cérebro de relaxamento, de letargia, né? Porque o remédio ele é usado para drogar a pessoa. É uma droga, né? Que não é, né, gente? Temos que ser conscientes. Então a pessoa toma aquela droguinha ali, é uma muletinha que ela vai tomando, só que não vai curar. A cura vem da consciência. Quando eu tenho consciência, opa, parei. Aí eu começo a ter mais controle sobre mim. Eu não entro mais, né? Porque todo efeito tem uma causa. Então, o que está causando isso? É isso aqui, esse pensamento aqui, esse medo, essa insegurança. Mas como é que eu faço para me sentir mais seguro? Tem que preparar, né? Ludovico, vamos fazer uma atividade física, vamos fazer uma prova. Cara, vamos preparar, vamos fortalecer o músculo, vamos fazer o exercício certo para não ter lesão, para você estar preparado para chegar na prova e fazer a coisa certa. Agora, eu começar a pensar que eu não vou conseguir, que não vai dar certo, e se não der, eu já estou me sabotando e automaticamente eu posso correr o risco de desistir, dizer, Ludovico, não vou fazer mais, deixa para depois. E aí o depois é um momento que nunca chega, porque a gente vai procrastinando, e aí vai passando o tempo, chega lá no final, a gente tem aquele chamado arrependimento. Puxa, por que que eu não comecei? Por que que eu não fiz? Né? Então é melhor a gente
e gradativamente, um pouquinho a cada dia. Aí você vai ver, cara, em 3 meses eu tenho certeza que nós temos resultados maravilhosos, né, Dovi? E Isso é nas mentorias também em grupo a gente trabalha a ansiedade de uma forma muito bacana, que é assim, a gente ter a percepção que 70% tu tem que estar da tua vida, tu tem que estar no presente. isso é Tu importante. tem que estar 20% no futuro e 10% no passado. Então isso tem que tomar consciência disso. Porque esses 10% do passado lá atrás, tu vai buscar aquilo que foi bom. Vou olhar lá para trás para buscar me fortalecer no que foi bom. Ah, minha base familiar, o dia que fui muito feliz realizando alguma coisa, voltar lá para ver as coisas boas. 70% é o aqui e agora. Por que que eu estou fazendo isso? Para olhar para os 20% lá do futuro. Então, para chegar lá na frente, para isso que eu quero resolver. Então, nós temos uma filha também que vai completar 18 anos e eu trabalho muito com ela isso, porque ela estuda bastante, ela é super dedicada e a gente trabalha muito, ó, tu tá fazendo o teu melhor aqui. Para quê? Para aquilo lá. Então, trazer sempre para o presente, a gente está sempre no presente, tem que ser a maior porcentagem da tua vida tem que estar no aqui e agora. Então, é bem pouquinho no passado e um pouco mais no futuro, para que tu consiga ter esse trabalho de visualizar como é que tu vai estar lá na frente. Mas o aqui e agora é muito importante. E a gente cai naquela crença, né? Às vezes se a pessoa não acredita, não, mas eu não acredito que eu vá conseguir, aí ela já começa a se sabotar e desiste. Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas não fracassam, elas desistem. E vencedores nunca desistem. É sofredores, sofredores. E todo mundo sofre dor em algum momento, né, na vida. Só que quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a entender o poder que nós temos de transformação. Opa, parei, mas eu posso usar a minha mente para aprender esse conteúdo aqui, para poder ir gradativamente entendendo e chegar lá estar preparado para a prova. E vou fazer o meu melhor. E pode ser que eu passe, pode ser que eu não passe, mas eu estou me preparando da melhor forma. Mas focado no presente, porque o futuro depende das nossas escolhas hoje, né? Como é que você vai estar daqui 100 anos? Exato, Começa agora. exato, É verdade. verdade, muito Faz bem. tentar linkar essa pergunta do Carlos, que ele veio com a questão da ansiedade dos adolescentes, né, dos jovens, e falou da maturidade, e a maturidade ela está muito ligada a você ter objetivo, né? Então, quando você é um adolescente, um jovem, que você tem um objetivo, você tem uma meta, né? Então, a gente já lhe enxerga como uma pessoa mais responsável, não é isso? Uhum. E veio a questão também da mãe, né? De como trabalhar em casa. Então, se para a gente se tornar nessa fase da adolescência, do jovem, se tornar mais maduro, a gente precisa ter objetivos. Esses objetivos, eles estão ligados a certo ponto com as ansiedades, porque a gente não sabe como chegar e quando chegar. E vocês, como diria assim, como os pais, né? Acho que para o nosso a turma que vai nos ouvir, isso é muito importante. Como pai, como trabalhar, né? Como fazer essa criança ter esse adolescente ter uma postura mais madura por ter foco, como você falou, dela estudar, dela saber que ela está no presente estudando para garantir, para ter mais ferramentas de trabalhar o futuro. Como é que a gente no dia a dia pode lidar com nosso jovem? Eu também tenho uma filha de 18 anos, entrou agora no curso de Direito, também estuda bastante, foi terceiro lugar, me deixou muito feliz e eu também busco ferramentas para estar trabalhando esse foco, para reduzir essa ansiedade dela e mostrar que existem caminhos que ela possa seguir sem se frustrar e sem acumular essa tensão, essa energia da ansiedade. Que eu quero trazer um exemplo de uma das mentoradas que a gente tem, que ela estava fazendo o trabalho de conclusão do curso de psicologia. E o trabalho estava praticamente pronto, estava assim para encerrar só o trabalho. Daqui a pouco deu um problema no computador lá e pum, perdeu tudo. E aí ela entrou em pânico. E ela assim, eu não vou conseguir, eu perdi tudo, eu não vou conseguir me formar, eu perdi toda a minha faculdade, agora meu trabalho de conclusão, tem pouco tempo para me conseguir, eu não vou conseguir. Ela entrou num parafuso negativo de que não ia conseguir. E ela me relatou assim, Carlos, eu fiquei 2 meses pensando e chorando pela perda, tentando recuperar, mas não deu. E fiquei 2 meses me lastimando, pensando coisa ruim, de que eu tinha perdido tudo. E aí, algumas pessoas me incentivaram. Olha, você consegue, vai lá, faz de novo, você consegue, você tem o caminho, você consegue, você consegue, você consegue, você consegue, você consegue. E ali, em menos de 2 semanas, ela fez de novo o trabalho.
Só que para chegar nessas 2 semanas, ela passou 2 meses sofrendo. Precisava esses 2 meses de sofrimento? Não, né? Porque é uma questão da gente entra num processo mental, e o que que nós precisamos ser? Nosso principal incentivador. Cara, não deu. Você treinou o atleta lá, o cara foi lá e não conseguiu, cara, fica tranquilo, vamos continuar o treinamento, vamos ajustar isso aqui e vamos melhorar a performance para a próxima. Então nós temos que incentivar os nossos filhos, incentivar as pessoas, mas saber deles qual é o propósito também, isso é muito importante. Qual é o propósito disso? Por que que você quer isso aqui, né? Eu trabalho muito com adolescentes que vão fazer o vestibular. Então, tem um rapaz lá que veio fazer a mentoria comigo e disse: "Cara, eu estudei o ano inteiro, não fui para as baladas, né, não fiz festa, fiquei ali estudando, estudando, estudando para passar no vestibular para medicina, chegou na prova, não passei. E o meu colega que foi para as baladas, curtiu, tomou todas, chegou de porre, passou, e aí agora eu tô deprê", né. Então calma, se você não passou, é porque tem um processo para acontecer. Aí a gente começou a trabalhar a mente vencedora. Aí eu trouxe para ele Augusto Cury, trouxe para ele outras coisas dentro do processo, mas perguntei para ele: "Por que que você quer medicina? É uma coisa que você quer ou a família quer?" Aí ele, puxa, primeira pergunta, né, que é fundamental: "Cara, sou eu que quero. Eu simplesmente sinto que é a minha área, eu quero realmente desenvolver isso. Então tá, então daqui a gente vai para o bate", né. Aí a gente começou a trabalhar, então toda essa consciência que ele levou comigo, ele vai levar para o consultório, ele vai levar para quando a gente estiver fazendo residência, vai levar com cada pessoa, então ele já vai ser um médico com outra mentalidade. E aí em menos de 6 meses, no próximo vestibular ele foi lá, passou e está fazendo medicina. Então às vezes precisa um pequeno ajuste, né, para a gente poder agora aquela prova não é a última prova da vida, né. E aquele momento ele não vai definir o resto da tua vida, mas às vezes as pessoas botam tanta força numa coisa, que se não der certo, acabou a minha vida. Ah, se esse relacionamento acabar, acabou a minha vida. E aí vem toda uma questão E a externa, né. gente não colocar também nem as nossas frustrações e nem as nossas expectativas, né, Exatamente. para os nossos filhos, assim. Então deixar eles à vontade, ter essa conversa, promover muito diálogo, isso é muito importante nessa fase. Promover diálogo, entender, entrar no mundo deles, entender, tentar entender o que ele está lendo, o que que é importante para ele, qual é que é o sonho dele de fato, que são, quais são as vontades. Porque às vezes a gente não promove esses diálogos e aí acaba que o quê? A gente promove a nossa frustração em cima deles, que para não deu certo para mim, isso aí não é legal, hein? Essa profissão que tu está escolhendo aí nem dá dinheiro. Então, assim, e pouco estamos nos importando com aquilo que realmente é importante para ele, né? E criando também o campo das possibilidades, não da expectativa. Ó, filho, isso aqui, filha, tu estudando isso aqui, há uma possibilidade disso, o que que tu acha? Isso aqui é interessante, é o que tu está buscando? Não, mãe, não é. Ah, eu acho que eu vou estudar inglês então, porque inglês me abre uma porta para isso, me abre uma porta. Então tá fazendo com que ela pense, com que ela traga a solução, porque às vezes a gente acaba levando a solução para os filhos. Não, vai para esse caminho aqui, que é esse daqui que eu, Que né? talvez não seja a solução que ele deseja, né. Exato, Não é o não é. caminho que ele quer percorrer, no E caso. aí a gente instiga com que ele crie, com que ele vá atrás e uma palavra muito importante aqui para mim, e que tenha autorresponsabilidade. Então, assim, ele vai ser fruto do resultado dele. Não sou eu o fruto do resultado dele, ele vai ser o fruto do resultado dele. Ah, isso aqui é uma escolha. Teve uma escolha ontem, foi para o cinema, não foi para o treinamento, né? Mas é uma escolha dele. É sem cobrança, mas também deixando ali claro que, olha, vai ser a única oportunidade aqui nesse ano que esse cara vai estar aqui. Dá uma olhada aqui nesse vídeo, dá uma olhada nesse conteúdo, isso aqui pode te ajudar nesse caminho que tu está trilhando aí, A né? forma que se apresenta, né, que Isso é conduz é importante. muito importante, né. Interessante é ver que É. é o seguinte, quando eu fui em novembro para o treinamento de vocês do ano passado, e eu e a Júlia nós, presenteamos para ele o livro, né, o livro que eu aproveito a oportunidade aqui para apresentar para vocês aqui, ó, best-seller, né, Uhum. Mente Vencedora: O Despertar de uma Nova Consciência, edição especial com exercícios. É. Tem a venda nas livrarias? Ainda não, a gente Ainda está não. vendendo nos eventos e também tem no site www.carloscatuípe.com.br/livro.
Então é carloscatuí.com.br/livro. Você pode buscar o seu lá e a gente manda para você pelo correio. Pois é, eu li esse livro todo, maravilhoso, prático, objetivo. Tem 110 páginas, não é isso? 110 É páginas. isso. 110 páginas. Eu li e aí eu dei de presente para ele, né? Aí quando foi ontem, eu disse assim: é, aquele livro que eu lhe dei, você leu? Aí ele olhou para mim e disse: eu li a metade. Aí eu disse: ah, tá bom, tranquilo, mas leia, é muito bom, é importante, né? Tem aquele incentivo. Eu li, é muito bom. Mas aí eu entendi o seguinte: ele me deu um livro de presente, ele e a namorada, e ele chegou, a gente estava jantando, aí ele chegou e disse: pai, você leu aquele livro? Aí eu disse: eu li a metade. Muito bom, né? Entendeu? Então, na hora você vê, ele disse: eu li a metade, né? Então, assim, é importante a gente realmente começar a trabalhar, né, o despertar da consciência dos nossos filhos o quanto mais cedo. Porque hoje, com o pensamento acelerado que existe, as influências das redes sociais, né, o TikTok, que ninguém tem mais paciência agora de assistir um filme, né? Um filme. Não tem paciência de assistir de ler um livro, ler livro, olha só, né? Ler livro ficou coisa do passado. Quem tem tempo para isso, Quem né? tem tempo para isso, né? Até a internet aparece. Leia um livro de 400 páginas em 10 minutos. Não existe isso, Como né? assimilar tudo Como? isso? Então tem lá, né? A propaganda. Então a internet hoje ela realmente é uma influenciadora muito grande, né, dos nossos filhos, desde a criança, né, nós temos uma filha de 7 anos e a gente vê como a gente tem que estar ali policiando, controlando para não limitando, né. Mas o que é que vocês acham dessa influência, os influencers, né, que estão milionários, né? Ah, tá, o cara faz palhaçada lá, não sei o quê, e mostra não sei o quê e tal, e mostra lá. Não sei. Pô, teve uma mulher interessante, uma coisa, eu não vou dizer aqui para não. Mas a gente olha assim, e diz, pelo amor de Deus, como é que você para assistir milhões de seguidores? Como é que vocês, como empreendedores do desenvolvimento humano, Mente Vencedora, né, esse livro maravilhoso, como é que vocês veem o ser humano nessa linha da influência da internet? Que pergunta maravilhosa, hein? Muito boa. Quer responder? Quero. Né? Eu trago muito para as meninas lá em casa, eu vejo que não há coisas que a gente apresenta para elas como futilidade mesmo. Isso aqui tá na moda, mas é uma música, é um entretenimento que no fundo não vai te levar a lugar nenhum, tá fazendo com que tu perca teu tempo ali, né. Então trazer consciência desde muito cedo. A Isis, a Saras, elas ainda têm a coisa do TikTok, da dancinha, do momento, daquilo ali. Então a gente faz com que tudo bem, tem coisas que são autorizadas e aí tá no ciclo delas ali de amizades, da escola, né, dessa situação toda. Mas, por exemplo, dentro do nosso carro a gente tem as nossas influências. Dentro da nossa casa a gente tem as nossa base. Então dentro do nosso carro elas escutam Marisa Monte, Elis Regina, elas sabem cantar essas músicas, a gente debate outras coisas. Essa música a avó escutava, era legal. Olha esse piano. Isso vai ficar. A dancinha do TikTok vai passar. O funk da atualidade vai passar. E o que que fica? Aquilo que a gente vem influenciando. E às vezes a gente tem a ilusão de que tu tá assim, cara, tô perdendo meu tempo aqui, será? Porque eu acabei de falar e ela tá lá fazendo dancinha, cara. Como assim? Não é? A gente É, acabou de falar. Mas a gente vai ver que ao longo da nossa jornada, tu vai começar a enxergar as coisas ali. Quando ela apresenta para uma amiga. Quando vem alguém e diz assim: olha, que educação essa filha, hein? Como assim? Aí fica pensando, como assim que educação essa filha? Esse aqui tá toda hora brigando para lavar uma louça, toda hora brigando para ajudar aqui, não quer conversar nunca. Mas é aquela coisa da gente ir incentivando, é a nossa parte, e é algo que é difícil, não é fácil.
mas é uma jornada, a gente vai trabalhando essa consciência E tem neles. uma coisa que a gente compartilha, né, não só nesse quesito, mas também para casais e para todo mundo que tem, por exemplo, seus funcionários, pessoas que têm relacionamento, né? Tem 3 coisas que afastam as pessoas da nossa vida. Primeiro, crítica, cobrança e reclamação. Imagina uma pessoa que está sempre criticando, sempre reclamando, você não vai querer ficar perto dela. Ah, lá vem o pai de novo, ah, vem o pai de novo. E às vezes eu fico imaginando, né? Pô, volta e meia, assim, o pai já vem palestrar. Na verdade, eu vim trazer um conhecimento para elas, mas não. É. Então aí eu comecei a entender, tá, peraí, como é que eu vou ter uma abordagem diferente para que a gente tenha um diálogo, né? Então tudo começa com um questionamento, uma pergunta: o que você acha disso? Já viu isso aqui? O que vocês entendem sobre isso? Né? E começar a questionar. Cara, aí a gente começa a trabalhar uma troca sempre, né? Então isso é importante. Agora, criticar, reclamar e cobrar. Aí você é taxado como chato. Ah, não, já vem chato de novo, me cobrar, né? E Tenho qualquer tipo de relacionamento. e eu tenho 2 exemplos bem legais que dá pra gente aproveitar na prática, assim. Uma que há pouco tempo, o Carlos, e a nossa filha mais velha, a Sara, eles fizeram uma dinâmica proposta pelo pai, que era: "Eu quero então, vamos fazer o seguinte, tu me indica um livro", foi online ali no stories, que era para se comprometer ao vivo Uhum. com a coisa. É. "Tu me indica um livro, eu vou ler, e aí tu lê um livro que eu indicar". Então os 2 trocaram, o Carlos está num momento que ele está lendo um livro do mundo da Sara, e a Sara lendo um livro do mundo dele. E volta e meia ela v "E aí pai, tá em qual página?". É, Conferindo. é. E aí viu ele na praia esses dias dando uma lida: "Ah, mãe, o pai tá lendo o livro mesmo". "Ué, mas não foi combinado?". "E tu?". "Não, já tô na página 65". Aí quando ela inclusive tá ali o livro, ó, O Jeito Harvard de Ser Feliz. O livro que E eu indiquei para aí ela é esse Foi aí. esse livro que ele me deu. olha isso, Legal, fantástico, legal. o livro é O ótimo. Rafa, ele deu esse E livro. aí ela começou a ler e falou: É meio complexo isso aqui, ó, pai". E aí trouxe um momento do livro para um debate ali. Então foi uma brincadeira que surgiu inicialmente e que hoje já está instigando ela a ter esse entendimento. E aí ela, no intervalo da escola, começa a ler, diz que os amigos estavam assim: "Ah, mas a Sarah tá estranha, tá estudando inglês, agora tá lendo esse livro aí, Jeito Harvard de Ser Feliz, gente". Então e acaba sendo uma influência para os amigos, porque aí querem saber por que que ela tá lendo, o que que tá acontecendo com aquilo ali. E o segundo exemplo é que quando a Sarah tinha, que é o que a gente está fazendo com a Isis também, mas eu acho que eram uns 10, 11 anos ali, música pop internacional e tudo, né. E elas escutando ali a música, Katy Perry era na época. Ele falou assim: "Tu sabe o que que essa música tá", porque é inglês, né. "Não, tá na moda, tá em alta, a gente", "Então, quem sabe tu não traduz a música, vamos traduzir e ver o que que tá rolando nessa música". E aí elas pegaram o hábito de fazer isso. Por curiosidade, que a gente instigou a entender o que que tá rolando naquela música, que tem. Então tem músicas hoje que elas vão traduzir e falam: "A batida é super boa, mãe, mas ela é depressiva, é uma música que tem uma fala terrível, essa música eu não vou mais ouvir, A letra, a né? letra Às é vezes. ruim". Então é identificar, porque a música é uma frequência de onda, né? Falando de física quântica um pouquinho, ela é uma frequência É. de onda, ela não pede licença, ela entra. As músicas que têm uma batida, o que que elas fazem? As pessoas entraram no rebolado. Hum. Né? Então, por exemplo, uma artista como a Anitta, ela é uma artista que tem uma influência em que as meninas rebolem e mostram a bunda. Só que, cara, o teu valor é a tua bunda, ah, o cara que você quer atrair para sua vida, ele vai valorizar o quê? Bunda? E aí você vai, né, não vai ter uma coisa, vai ser uma coisa superficial, lá no chakra básico, só na energia sexual, só aquilo ali. Não. Agora, quando você começa a entender que você pode elevar a tua frequência, ter elegância, ter equilíbrio, e aí você vê a influência de certos artistas que podem, sim, ser positivos. E eu acredito que a Anitta vai ter uma mudança, nós acreditamos, né, que ela vai ter uma mudança daqui para frente, que ela vai começar a influenciar de outra forma. Mas a grande questão é nós percebemos, nós trabalharmos a maturidade, perceber que tipo de influência eu estou recebendo e se isso vai fazer bem para mim, para o meu resultado ou não, né? Então, que tipo de música eu estou ouvindo e o que que essa música vai me trazer de emoção, de empoderamento, de equilíbrio, mas a batida é legal, só que
fica muito na base sexual. Então, quando a gente começa a estudar a energia sexual, a energia espiritual, a energia de criação, a gente começa a perceber, puxa, tem todo um jogo de manipulação, né? Por exemplo, agora a Madonna teve lá fazendo show. Um show de horrores, né, na realidade, né? Então a gente vê aquela deturpação sexual muito presente ali na música. Cara, por que tudo isso? Né? Para realmente as pessoas é tudo livre, tudo pode, tudo acontece, e aí vira um desequilíbrio nessa energia. Se a energia sexual é a energia de criação, onde a gente vai criar novas ideias, novas realizações, que a gente vai criar? Então a gente tem que ter muita percepção disso. E claro que a gente está passando, né, por uma separação. E a separação do quê? De consciência. E a separação do joio e do trigo aquelas pessoas que têm consciência vão começar a criar novas possibilidades, novas realidades. É um mundo de infinitas possibilidades. Aquelas que estão ali meio que no conflito, uma querendo ocupar o lugar da outra, outra ter mais sucesso, essas aí vão gradativamente tendo um certo sucesso e vão sumindo. Tendo um certo sucesso e vão sumindo. Então, eu sempre falo assim, a fama, ela é o perfume das grandes realizações. Né? Não adianta você foi lá no Big Brother e agora eu sou famoso. Tá, e aí, o que você realizou? Eu tava no Big Brother. Legal, mas daqui a pouco ninguém mais lembra de você. Agora, guarda essa frase, né? A fama é o perfume das grandes realizações. O que você está disposto a realizar pelas pessoas, para um mundo melhor? E o meu conceito de trabalho, né, que eu acho muito bacana. Trabalhar é ajudar na construção de um mundo melhor ao lado de Deus. Então, ao lado de Deus, que significa o quê? Cara, Deus é meu empresário maior. Se ele é meu empresário, o cara que é o dono do mundo, ele pode dizer assim, ó, filho, ó, se você tiver um bom projeto, eu vou te financiar. Então, qual o projeto que Deus quer pra gente, né? Agora você entrou no projeto 100. Cara, será que Deus vai aprovar? Claro, tá aprovado. 100 é corpo, espírito e mente. Vamos trabalhar esse equilíbrio e a gente vai ver que isso vai prosperar, vai crescer, né? A gente vai poder ajudar muita gente cada vez mais e as pessoas vão ser muito gratas, vão ter relatos maravilhosos de pessoas saindo da depressão, começando a treinar, mudando a sua mente, mudando o seu corpo, mudando o seu estilo de vida, tendo mais saúde, felicidade. E aí, por quê? Porque um dia o Carlos resolveu, a partir de um treinamento, eu vou criar um projeto 100 para me viver até 100 anos. E aí ele vê, cara, e como esse projeto ajudou tanta gente, né? E outras pessoas perpetuando esse projeto. E aí eu posso estar lá no céu olhando, olha lá, o pessoal trabalhando no projeto 100 lá, né? E eu tô lá no céu olhando assim, olha o pessoal lá trabalhando a mente vencedora até quando, né? É, Então a minha obra fica, deixar esse legado, né, para as futuras gerações. Então, o importante é isso, a gente é. focar naquilo que a gente pode gerar de energia boa para o planeta, para as pessoas, a partir da nossa consciência divina. Parabéns. Maravilhoso. Você falou aí uma palavra, sucesso, fama, aí eu falo nessa palavra riqueza. As pessoas têm, no geral, né, o ser humano no geral tem uma percepção de que riqueza é dinheiro, Uhum. né? E de que sucesso é fama, né? E eu queria que vocês falassem um pouco aí sobre a verdadeira riqueza e o verdadeiro sucesso. O que é você ser um ser humano bem-sucedido, né? O que é você ser uma pessoa rica, Uhum. um ser humano rico, né? Depois eu faço um comentário da minha pequenininha que ela disse pra gente. Mas vamos lá. Eu queria que É vocês. mesmo, já fiquei É, curiosa. isso, para vocês, assim, né? A riqueza, o que é ser rico e o que é ser bem-sucedido. A gente tem esse pilar, assim, né, da questão do sucesso, que o Carlos até trabalha muito no treinamento, né, que a gente considera sucesso a harmonia, o ser humano estar em harmonia, então em equilíbrio, né, com o corpo, com a mente, com o espiritual. E a riqueza financeira, ela é muito importante nesse processo, porque vai acabar nos beneficiando de várias formas, inclusive a pessoa que não tem condições financeiras acaba não conseguindo investir nisso, né, para ter mais conhecimento, para desenvolver o seu corpo, a sua mente.
Então a gente acredita que o dinheiro ele é consequência desse equilíbrio, dessa harmonia, né? Até a gente vem também de uma de família assim que tinha algumas crenças relacionadas com as finanças e a gente teve que ressignificar muita coisa, mas é harmonia. A gente acredita nesse equilíbrio assim, que as coisas não têm o mesmo peso, né? Mas elas têm que estar em harmonia. Por exemplo, a gente desenvolve o nosso espiritual, tem que estar muito bem desenvolvido, porque o que que acontece quando tudo dá errado? Se tem um dia ali que tu não tá, cara, deu tudo errado, e aí? Se não tem essa base espiritual forte de entender que nada é por acaso, que tu tem resiliência, que tu vai te fortalecer, que tu vai se desenvolver, tu acaba com tudo ali, e aí não tem, perde o sentido. Então, espiritual, família, aí vem depois a próxima base, né? A base familiar, a gente trazer esse pilar como um pilar de força, né, de inspiração, de saber que tu tá ali com teus filhos e que tu é a maior inspiração deles. O que que tu vai fazer num momento de crise, num momento de dor, né? Que a gente já passou por alguns momentos assim e a gente vê o olhinho delas ali, e agora? Né? E aí é tu que tem que estar ali mostrando como que vai ser feito, porque ela tá criando a base dela, né, aquelas referências que ela vai ter para a vida inteira. E aí vem o trabalho. A gente não acredita num trabalho sem propósito. Então, o trabalho para que ele te dê retorno financeiro, ele tem que ter um propósito também. Então, a pessoa pode estar lá num CLT e estar muito feliz com o que faz, está tudo bem. Eu que defendo o empreendedorismo, eu acho que o empreendedorismo não é para todo mundo. Eu acho que tem gente que nasceu para ser CLT e isso não é ruim se a pessoa estiver feliz, se ela desenvolver aquilo ali com paixão. Não, para mim não é bom, não foi legal para mim. Eu tentei, mas não foi bom. Me senti presa. Mas eu tenho amigas que estão felizes com isso e prosperam e tá tudo bem com isso, né. Então, assim, é o resultado daquilo que também é prazeroso para ti, que tem propósito. O retorno financeiro vem quando tem paixão pelaquilo que tu faz, né. Então, sucesso é estar com esses pilares em harmonia. Eles têm pesos diferentes, mas eles têm que estar a roda tem que estar girando. E quando a gente fala de riqueza, né? Hum. Só trazer uma reflexão rapidinho. Durante a pandemia, a gente viu que muitas pessoas tiveram perdas financeiras grandiosas, tiveram perdas de pessoas, né, de entes queridos, e umas perderam mais ainda, perderam a cabeça e acabaram com a própria vida. Então, eu sempre falo para as pessoas assim, ó, veja bem, você pode perder todos os teus bens materiais, você pode perder pessoas queridas à tua volta, mas se você não pode perder uma coisa, a tua cabeça. Se você não perder a tua cabeça, você vai lá e reconstrói tudo de novo, cria novas possibilidades, né? A gente está vendo o Rio Grande do Sul agora passando por uma catástrofe lá, e vê as pessoas perdendo tudo. Só que aí, onde é que está a riqueza delas? A riqueza está na mente. Tudo que elas construíram passou pela cabeça delas de alguma forma, e elas foram lá e construíram. Buscaram força para a realização. Agora, o bem material, ele, se for água abaixo, o que que você pode reconstruir? Então, parei. Se Deus levou, a água levou, alguma coisa aconteceu, digo, cara, tem alguma coisa acontecendo. Me mostra. Qual é o caminho agora? Aconteceu o Aí que eu dilúvio, né? falo da espiritualidade, É. né? Aí você, O puxa, não, parei. dilúvio, né? Essa conexão, essa conversa que a gente tem com o nosso pai, princípio ativo de energia, que está escrito no livro aí, pai, princípio ativo de energia. Nos momentos mais atribulados de Jesus, o que acontecia? Ele subia a montanha e ia lá para conversar com o pai. Pai, me mostra agora qual é o meu próximo passo. Eu estou aqui, o bicho está pegando lá embaixo, né? Eu tenho que ter clareza. E aí vem a clareza. Filho, vai lá e faça isso. Então, quando a gente não tem essa clareza, a gente entra na confusão mental, a gente perde a nossa principal riqueza, que é a nossa mente. Então, se você perder tudo, mas não perder a cabeça, você vai lá e reconstrói, se remolda a tua vida, né? Consegue criar outros caminhos e prosperar novamente. Agora, se perdeu a cabeça, game over, acabou o jogo. Então, o que que é mais valoroso na tua vida hoje? O que que tem mais valor? Teus bens materiais ou tua mente? Deixa essa pergunta para você, né? Se você não trabalhar a tua mente,
Qualquer coisinha que possa acontecer, bum, teu mundo desaba. Você não tem a base fundamental do autoconhecimento, da calma, contato com a alma, com a alma. Eu estou fundamentado dentro do meu processo criativo, com a minha consciência. Então, não importa o que acontece lá fora, importa o que acontece dentro de você. Que a partir da tua consciência você vai reconstruir um caminho. Então, a maior riqueza do ser humano é a sua mente, que vai influenciar o seu emocional, que vai influenciar o seu corpo. Porque o corpo é reflexo da mente. Se a gente não tiver uma mente sã, o corpo não vai estar são. E automaticamente minha família não vai estar bem e meu trabalho também vai água abaixo. Né? Então, mente o mundo é mental e Deus está falando com você na sua mente. Então, se Ele é o Todo-Poderoso, se você acredita e você está com Ele, a maior riqueza que existe no mundo é a tua herança divina, que é o que você era antes de vir para essa terra e o que você vai continuar sendo depois que sair daqui. Então, relaxa. O leão caiu no rio e começou a se bater. Ai, meu Deus do céu, vou me afogar, vou me afogar, vou me afogar. E o leão tentando sair do rio e o rio lá, né? Aí daqui a pouco o leão ouviu uma voz assim: Ei, psiu, para. E ele se batendo, se batendo, se batendo. Ei, psiu, ei, para. Aí o leão: Quem é que tá falando comigo? Eu tô tentando me salvar. Sou eu, o rio. Calma. Como assim, calma? E ele nadando contra a corrente. Calma, sou eu, o rio. Fica calmo que eu vou te levar para você sair do rio. Aí o leão começou a acreditar no rio, né? Parou de bater as patas e o rio foi levando ele até chegou ali a bordinha do rio e o leão saiu. Ou seja, muitas vezes a gente entra, né, nesse mundo louco e começa a bater, 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 Desespero, bater. do desespero, né? Calma, deixa fluir as coisas, né? Deixa acontecer, você vai vendo o caminho, você vai vendo clareza. E aí, quando você relaxa, a coisa flui, você consegue encontrar o caminho. Mas esse é o processo. Puxa, perdi meu emprego, acabou minha vida. Ah, acabou meu relacionamento, acabou minha vida. Ah, meus pais separaram, acabou minha vida. Ah, não passei no vestibular, acabou minha vida. Não, não seja tão intenso, né? Calma, perceba qual o próximo passo, qual o próximo caminho. A riqueza está nessa mentalidade. Ah, quer melhorar teu bolso, meu amigo? Muda a tua mentalidade. Quer melhorar a tua saúde, meu amigo? Muda a tua mentalidade. Quer melhorar teu relacionamento? Muda a tua mentalidade. A nossa maturidade, ela cresceu muito no momento que a gente começou a se conhecer, se autocontrolar e, em vez de olhar um para os defeitos do outro, a gente começou a olhar para as virtudes e começamos a olhar para o futuro daquilo que a gente quer criar, aquilo que a gente quer construir, para não só para nós, porque a gente se sente bem dentro do nosso propósito, mas também para ajudar muitas pessoas a também construírem coisas maravilhosas como vocês estão construindo o Projeto 100 aqui. E a gente fica muito feliz de poder participar com vocês desse primeiro programa, né? Isso Verdade. é a estreia. É a estreia, né, do podcast 100. Carlos, você falou uma coisa interessante que eu fiquei admirado. Você disse: a maior riqueza do ser humano é a mente. O espírito, eu queria que você falasse um pouco assim. Primeiro, para as pessoas entenderem, eh, existe uma pessoa que faz confusão de espírito e alma, né? Uhum. Essa diferenciação de espírito e alma. E o espírito, a alma, né? No nosso corpo, ela fica onde? A alma é a conexão com o espírito, né? Vamos supor assim, antes de você ter o corpo e vir para essa aventura chamada vida, você é o espírito, você é a consciência divina. O que é o espírito? É a consciência divina. Você é uma consciência, mas não tem um corpo ainda, né? Só que aí, ó, você aceita o convite, ó, você aceita ir lá e levar esse conhecimento para as pessoas, né? Você vai passar uns perrengues lá, vai acontecer umas coisas lá, mas você vai encontrar pessoas que vão te ajudar, né? Então, tá, beleza, vocês vão estar comigo, vocês vão me ajudar mentalmente, você vai estar conectado com a gente vai estar conversando com você, né? Vai lá. Aí há uma concepção. Um espermatozoide fecundou o óvulo e ali surgiu uma célula. E aquela célula virou duas células, e três células, e quatro, e foi, e formou um corpinho. Veículo biológico. É o veículo biológico que é o nosso corpo, que nós temos que amar. Né? Se você olha no espelho e pensa coisa negativa do seu corpo, você está com um conflito de mente e corpo. Não pense coisa negativa. Ah, essa barriga aqui, de onde é que surgiu? Cara, é ação e reação. Você comeu, você, né, fez a barriga acontecer. Agora você pode fazer o caminho contrário. Você pode mudar e aí, pronto, mudar seus hábitos, mudou a tua vida. Mas começa com essa percepção. Tá, mas aí a alma. Aí há uma conexão dessa consciência, né? Nós temos um chamado fio de prata, Hum. que ele é conectado bem aqui, ó.
aqui na nossa cervical aqui. E é onde a gente recebe toda essa informação. Nós estamos conectados ao nosso corpo. Então o corpo já começa a ser formado e o espírito ele já está conectado ali. Vira alma quando ele nasce, né? Aí o nome alma é considerado assim quando ele está encarnado. Então hoje, por exemplo, quando eu vou dormir e eu sonho, eu estou num ambiente diferente do meu corpo, porque eu estou no ambiente astral. O que Uhum. que é o astral? É uma dimensão espiritual. E dependendo da minha vibração, eu vou para o astral inferior ou astral superior. A gente pode aprofundar isso em outros podcasts, mas aí vamos supor que você está bem, você está tranquilo, então você se vê lá num campo, né, vê uma coisa acontecendo, você está numa festa, conversa com uma pessoa, com outra, uma te dá uma ideia, chega ali um ser ali de luz ali, conversa com você, e você volta, ou então encontra um ente querido que já desencarnou, às vezes acontece, né? E Uhum. aí você volta, mas dá para ver que você é uma alma, que você está conectado num fio e tem um corpo lá esperando você. E aí você volta para o teu corpo, até que há o desligamento. Quando não, você volta a ser a consciência. Então eu já tive um sonho, por exemplo, com meu pai, Uhum. né? Meu pai, eu sentado aqui, ele aqui, Seu pai é vivo? não, já desencanou, 2014. Hum. E aí a minha irmã e minha mãe, num sonho, olha que coisa louca, né? E aí ele me dizendo, olha, e eu falando para elas, ele está nos falando que agora ele já retomou a consciência espiritual dele, e ele, inclusive, falou o nome dele, né, relacionado à espiritualidade lá, e explicando para elas, ou seja, aquele espírito que foi o Carlos Catuípe, que foi meu pai, agora ele já não é mais o Carlos Catuípe. Quem é o Carlos Catuípe? Era o corpo. Quem é o Carlos? É o corpo. Quem é o Carlos Catuípe? Esse corpo, dado pra gente, né? E depois ele retomou a consciência espiritual dele. Agora ele já está mais consciente da espiritualidade. Então a gente fica, cara, então a consciência ela se mantém sempre e nós estamos conectados a essa consciência divina. Agora o nível, a vibração, a frequência, tudo isso a gente vai ter que ir ajustando. E o corpo ele sente essas reações. Mas olha que coisa interessante sobre o corpo. O corpo ele tem uma codificação já inata de reestruturação, de se regenerar, de se curar, se equilibrar, né? Se você come um chocolatinho que tem toxina, o corpo já começa a trabalhar, ele já reconhece a energia ali de toxicidade e ele querendo eliminar. Só que nós estamos muito intoxicados, mental, emocional e fisicamente. Então o ser humano ele precisa se desintoxicar, tanto mental, emocional e fisicamente, e começar um trabalho que provavelmente o 100 vai mostrar esse caminho para que ele esteja cada vez melhor e se purifique por inteiro. E aí a manifestação, meu amigo, de energia, de realização, de força, é grandiosa, porque o espírito, ele é a nossa consciência divina. E a alma está conectada porque nós recebemos a influência. A gente pode ficar doente na alma? Pode. Porque toda essa influência de coisas que a gente vai colocando para dentro, como energia, pensamento, sentimento, tudo isso vai influenciar a nossa alma. Por isso que tem aquele momento assim, ó, o cara desencarnou e ele vai para um hospital espiritual para se reestruturar. Tem um filme maravilhoso aí, O Nosso Lar, que as pessoas podem assistir. Tem O Nosso Lar 2 agora também. Então ela começa a entender, pô, mas peraí, será que existe isso mesmo? Cara, tem níveis de crença e tem níveis de realidade. Aquilo que a gente não vê, né, muita gente não acredita. É. Então muitas pessoas são que nem São Tomé, eu só acredito vendo. Mas quando você começa a perceber que quando você começa a acreditar antes de ver, você começa a criar o caminho para ver. Então você abre os olhos para ver. Você acreditou num projeto e agora você está vendo esse projeto acontecer. Mas você viu antes, você acreditou antes e agora ele está sendo cada vez mais realidade. Então, quer dizer, viu, creu, crer para ver. E aí você percebe essa conexão com o teu espírito. A alma ela vai continuar dentro desse processo onde a gente vai unindo a consciência espiritual e a nossa manifestação física. É unir o divino se humanizando e o humano se divinizando, formando uma unidade. Isso é Nossa, lindo, né? é lindo. Mas Que aula, aí, viu? Que aula. exatamente, é isso que eu quero, assim, que você explicasse. Esse espírito, né? Essa consciência É divina, luz, é luz, essa energia, né? paz, harmonia, Isso. equilíbrio, saúde, prosperidade, Ela abundância. habita na mente?
Habita, porque a mente é o campo potencial, é lá que ela conversa, né? Então A a mente mente é é o a campo potência. potência da alma. É a potência que Deus te deu. Aí você pergunta: "Ah, mas a minha mente é positiva ou negativa?" Quem que usa a sua mente? Como que você usa, né? "Ah, eu penso que é difícil, as coisas são complicadas." Então você está começando a orar para o lado errado. Se eu olho para uma pessoa e julgo ela e penso coisa ruim dela, o pensamento é energia criativa, então eu tenho que ter consciência disso. Cara, o que que eu estou criando para minha vida? Saúde ou doença? Né, com os meus próprios pensamentos, sentimentos. A ansiedade é o quê? Doença. Mas por quê? Eu não gosto de usar a palavra doença, eu sempre uso a palavra desequilíbrio. O ser humano se desequilibrou perante a sua natureza divina, né, e a natureza humana. A natureza humana é paz, toda a natureza nos traz água limpa, nos traz energia solar, nos traz o ar que a gente respira, só que o ser humano ele entrou numa toxicidade, não, que nós queremos crescer, nós queremos ter controle, e começa aquela briga de tribo, uma querendo matar a outra para ter mais controle, para ter mais poder, e isso desde lá das tribos, primeiras tribos, né? O homem de Neandertal, o homem primitivo, e a gente Primitivo. faz um salto de tempo, chega aqui e a gente vê o quê? O homem ainda é primitivo, um querendo bombardear o outro para ter poder sobre terra, sobre recursos, e aí o que a gente aprende com isso? Cara, mesmo com a vinda de Jesus tentando mostrar para as pessoas que não é esse o caminho, né, inclusive crucificaram ele porque não acreditavam naquilo que ele estava falando, mas hoje em dia ainda tem um legado grandioso, mas ainda na prática está difícil, porque as pessoas ainda julgam, condenam, culpam e entram no conflito, porque elas são controladas pelo seu instinto animal. E é isso que nós estamos sendo convidados agora, a perceber, cara, você tem uma intuição poderosa que vem da onde? Do teu espírito, da tua consciência divina, que é grandiosa, que é maravilhosa. E quando você começa a perceber quem é você de verdade, você controla o teu animal interno, você controla o teu ego. E aí você não entra mais num conflito externo. Você venceu o conflito interno, porque quando começa a entrar no pensamento negativo, você, opa, não, cara, não, calma, respira, relaxa, vamos de novo, né? Você é a consciência, aquilo que Eckhart Tolle fala no Poder do Agora. Entre um pensamento e outro existe um silêncio. Você é esse silêncio, você é essa consciência, você percebe, opa, olha eu me irritando, calma. Olha eu ficando chateado, calma. Uhum. Você se traz para o pensamento certo, para o equilíbrio, e aí, cara, a tua vida muda tranquilamente, porque você vai sendo intuído, conectado a cada passo. Ah, vão acontecer coisas só positivas? Não, vai acontecer algumas coisas, porque você está sempre sendo colocado à prova para evoluir, 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 e o universo está sempre expandindo, né? Então a gente está pronto para essa evolução e sempre nessa expectativa, assim, qual que é o próximo momento agora? Né? Tadadadã, vivendo a vida como uma aventura e não como uma coisa dolorida, porque a vida é dura. Não, cara, a vida é expressão. Agora bem, agora a doença não sei o quê. E agora, o que que a gente faz? Vamos ficar apavorado, vamos sofrer. Não, relaxa, né? Busca a natureza, busca a tua natureza interior, se fortalece, seja uma pessoa melhor com você, com o mundo, com a natureza. Então tem um processo lindo aí daqui para frente, é só coisa maravilhosa e a gente tem que agradecer. Isso. Aí tem aquela passagem bíblica que diz o seguinte: Jesus fala, né? Na vida tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Então, assim, o mente vencedora, né? Ele justamente é isso. É, Você tem que ter essa mente vencedora para você vencer o mundo. Se você não despertar a sua consciência para ter uma mente vencedora, você vai ter aflições na vida, porque na vida tem aflições, né, tem fatos que acontecem, do dia a dia que você vai ter que enfrentar, são desafios, mas tem que despertar a consciência e ter mente vencedora, né. e O você fala aquela frase, ser positivo não significa que você não vai ter pensamentos negativos, vai ter, só não vai permitir que esses pensamentos controlem a tua mente e automaticamente a tua vida. Então, seja firme, né, dentro das tuas convicções, dos teus pensamentos, dos teus valores internos, tudo isso o espírito vai te mostrando. O ego ele vai te dar um caminho de conflito. Aí você vai escolher, ou escolhe o amor ou a dor. E essa dor muitas vezes faz com que você saia do caminho, que é o caminho que a espiritualidade mandou para você. Aí você está doendo, opa, volta, vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar o corpo. E é uma emoção, o sentimento ele é físico. Você sente uma raiva, você Uhum. sente uma tristeza. E
como é que eu faço para... Agora, quando você sente uma dor física, tô com uma dor na coxa aqui, uma contratura, aí você vai lá, faz alongamento, faz massagem, toma um relaxante. E para emoção? Eu vou tomar um remedinho. Cara, remédio não é para emoção. Remédio você vai lá no cérebro, e o cérebro, aí você tem que diminuir as ondas neurais, e aí você droga o cérebro, o corpo fica, né, meio dependente da droga ali, porque age no corpo. Agora, qual que é a medicina emocional? O equilíbrio da mente. Mas o que é a mente? Então nós temos que entender, a mente é a potência da sua alma. Ela não é nem positiva nem negativa, ela é atemporal, mas você tem que ter o controle sobre ela. E é isso que Deus quer que a gente tenha agora, a partir de agora, controle sobre a mente. E aí você controlando a mente, você ajuda o seu corpo a se regenerar, a viver em paz e alegria e ter força, porque você vai fortalecendo cada vez mais o pensamento, o equilíbrio, e viver até o 100, meu amigo, vai ser É, simples. É, esse é o nosso propósito, né? E assim, você fala no livro uma situação interessante sobre 10% é o que acontece, são né? os fatos que acontecem, e 90% é como você reage, é isso? Seria essa a frase correta? É uma regrinha, né, que a gente usa sempre, porque assim, muitas coisas vão acontecer. E fatos a gente não tem como controlar muitas vezes, coisas que você não espera. Por exemplo, pandemia. Bom, acontece. Eu me sinto ansioso. Por quê? Opa, calma, né? Como que eu vou reagir a isso? Por que eu estou ansioso? Por que aconteceu isso? Bom, pandemia é uma coisa que a gente não tem controle. Mas como eu posso reagir da melhor forma? Então eu vou analisar a situação, ter clareza e perceber, cara, onde é que eu posso melhorar e posso fortalecer as minhas defesas, a minha saúde, da minha família, para estar melhor, né? Então, agora, mas se mesmo assim eu tentando fazer tudo isso não dá certo, e eu posso vir a perder a vida do meu corpo, no caso, o que eu posso fazer? Existe um projeto divino para minha vida. Se o projeto divino disser assim, ó, ah, é você agora, Carlos, vem. Digo, tá bom, bora. Gente, valeu, obrigado. Tentei fazer o meu melhor aqui e volto para minha consciência divina, né? Mas o processo é esse, 10% sempre vão acontecer coisas. Agora, como eu vou reagir a essas coisas, aí eu tenho controle. Em relação às coisas, eu não tenho controle. Agora, como eu reajo, eu tenho controle. Então, o que eu tenho controle e o que eu não tenho? Eu tenho controle sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos, minha reação, meu comportamento, né? Então, isso aqui eu tenho que fortalecer. Opa, eu posso me comportar dessa forma, melhorar. Quer ver um exemplo? Eu estava num churrasco lá, e aí o pai dos meninos que estavam fazendo churrasco passou mal. Passou mal, e eles já tinham bebido umas lá no churrasco, domingão. Não, pega o pai, vamos levar para o hospital, pega o pai, aquele terror, né? Aquela tensão. Aí foram botar o pai dentro do carro, já bateram a cabeça do pai na porta do carro. Bem, caramba. Levaram, Nossa, botaram lá e saíram com o carro. E o pai tinha desmaiado, sei lá o que, né? Que eu disse. Era um AVC que ele estava tendo, mas ainda tem uma batida na cabeça para entrar no carro. E aí o carro vai para o hospital, e o cara lá, e já bateu num no caminho. Quer dizer, cara, você tem que ter muito cuidado. Aconteceu, e aí o equilíbrio emocional para dizer, cara, calma, vamos pegar ele com calma, vamos levar, ou vamos chamar a ambulância. Porque a grande questão, uma coisa pode estar ruim, mas dependendo da tua reação, você pode piorar ainda mais aquilo que já está ruim. Né? Uma palavra dita para tua esposa no momento de raiva, cara, você pode piorar uma situação que já não estava boa. Então você tem que ter calma, tranquilidade, para encontrar um caminho de solução, de liberdade. Então, a reação vai ser sempre. É a regra pro resto da vida. como Né? reage, né? 10% é que acontece, 90% é como você. E, cara, não é fácil às vezes a gente botar isso em prática, né? A gente tem que estar perceptivo. Opa, aconteceu tal coisa, tá. Ai, meu Deus do céu. A pessoa já começa a se apavorar, já começa. Não, calma. Vamos ver. Me mostra o que eu tenho que aprender com isso, qual é o caminho. E aí você entra na neutralidade. Está escrito no livro também, neutralidade. Nem tanto positivo, vai dar tudo certo, vai ser lindo. Nem tanto negativo, não vai dar nada certo. Perceba, qual o próximo passo? O próximo passo é aqui. Então vamos As lá. pessoas estão muito reagentes, né? A gente tem isso, assim, na conversa, por exemplo,
tu solta de qualquer forma ali, tu não tá medindo mais, né? E essa coisa da gente trabalhar o que a gente tem controle e o que a gente não tem, a pessoa entra numa ilusão e é muito desgastante, porque ela quer ter controle de tudo. As pessoas estão cada vez mais querendo estar no controle da situação e do comportamento do outro. Principalmente sobre o outro, né? É, Ah, essa pessoa tem que ser como eu quero que ela seja. E as pessoas não são como nós queremos que elas sejam. As pessoas vão ser o melhor que elas conseguem ser com a mentalidade que elas têm. E elas têm o tempo de maturidade delas. Então, calma. Vai influenciando, vai mostrando o caminho, né? Seja um E mostrador. você falou a frase interessante agora. As pessoas são os melhores, dão o melhor, ou o melhor naquele comportamento que ela tem para dar. É, Então, vamos supor, uma pessoa xinga você, aí você tem que parar, respirar, ver como o treino, né? Tem que treinar muito. E é, dizer assim, peraí, mas fulano, por que fulano me ofendeu, né? O que é que ele está passando? Ó, e quem é que faz isso no dia a dia, é, né? Ele deu o melhor do que ele tem. exatamente. Não é isso assim, Vou mas é chegar lá na isso. casa do seu vizinho, sabe, um é. sacão de lixo. Ó, meu amigo, meu vizinho tá trazendo um lixo pra É, você aqui, ó. Aí você vai pegar o lixo e vai fazer o quê? poxa vida. Aí você, não, eu vou ver esse lixo pra ele aqui, vai embora. Normalmente a gente faz isso. Amigo, se você tá com lixo, eu tenho um problema com você, Carlos. Quer dizer assim, ó, você tem um problema comigo, então fica com você, porque eu não preciso de problema, fica pra você só esse problema aí. As pessoas carregam muito lixo e elas querem jogar o lixo em cima dos outros muitas vezes, né? A gente mistura. Então, cara, te liberta dessa mochila de pedra que você carrega do passado. Veja como que você pode ser mais leve no presente e a partir do presente você cria o futuro, né? Tem uma mentorada minha que falou assim: "Ai, cara, eu tive um estresse com a minha chefa. Minha chefa lá me estressou, ela é bipolar, e aí agora eu tô desmotivada, eu tô indo trabalhar assim, sem vontade." Aí eu perguntei pra ela assim: "Tá, a tua chefa é bipolar. E se você continuar trabalhando dessa forma, desmotivada, o que você acha que vai acontecer daqui pra frente? Teu resultado vai ser positivo ou negativo?" Pergunta direta, né? É, Papo reto. Se você continuar nessa pressão, nessa desmotivação, o que vai acontecer daqui pra frente? Ah, meu resultado vai ser positivo, vai negativo. Sendo negativo o teu resultado, como é que eles vão te avaliar na empresa? Não vão me avaliar muito bem. Então quer dizer o quê? Você pode perder o emprego? Pode. Por quê? Porque você se estressou com a chefa que é bipolar. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma. Ó, você que tá me assistindo agora, tá? Pra gente ir pro final. é. Que ó, quando você percebesse que você é numa pressão, e aí a tua chefa é bipolar, e tá todo mundo. O mundo agora é você, que você vai fazer uma, uma, uma prática de PNL. Quando eu vou encontrar alguém que está muito negativo, ou que é chefe, ou que tem um cargo, o que você tem que imaginar? Imagina essa pessoa anã, de fralda e com um chupetão na boca. Essa foi boa. Você Essa reação aí, ó. Hein? Hein, Ludovico? a A pessoa pessoa vai ficar assim, vai ficar rindo. vai ficar rindo, né? E ela vai pro trabalho, que ela vai imaginar a chefe dela bipolar, de fralda, Anã. anã de fralda e chupetão na boca. E não vai entrar mais negatividade. Ela vai trabalhar Só vai ter rindo. sorriso no Vai rosto, trabalhar só rindo. sorriso. E ela já vai. Quem você tá rindo, menina? Não, eu tô Nada. feliz. O dia tá bom hoje, né? Feliz. Cara, e aí ela mudou o estado mental, emocional e o trabalho começou a fluir novamente. Cara, depende de quem produzir, ser melhor, né? E alçar voos maiores dentro da tua empresa, dentro da tua família. Depende do teu estado mental e emocional. Agora se entra lá no estresse, por que não? Desmotivação, resultado negativo e cada vez ladeira abaixo, saúde vai ruim, daqui a pouco já começa a brigar com o marido, começa a brigar com o filho, e aí vem a saúde que vai. Cara, é isso o processo. Quando você percebe, você estar consciente sobre isso. Ou você está consciente ou está inconsciente. A grande massa está inconsciente e indo para o caminho da doença. Mas nós aqui, ó, no Projeto 100, nós vamos ajudar essa galera a sair do caminho da doença e para o caminho da alegria, da paz, da felicidade, da saúde, da prosperidade. E vamos para cima, né? A última pergunta que eu vou fazer, depois do Ludovico vai fazer mais alguma pergunta, fica à vontade, Ludovico. Na sua opinião, na opinião da Andrea, a nossa sociedade, né? Nós temos 8 bilhões, né,
praticamente 8 8 bilhões bilhões de de pessoas. pessoas no mundo. Brasil, acho que 220 milhões, por aí, assim, né, 250. Vamos lá. É, Maceió, acho que está com 1,5 milhão. Cidade boa, Maceió. Oficialmente deve estar com 1,2 milhões, mas 1,5 milhão. João Pessoa, não sei, deve estar também no mesmo patamar. 700 mil é a grande Ah, pessoa. subiu, já João Pessoa Mas tá deve quase estar 1 quase 1 milhão. milhão, é. Quantos por cento? Pergunta é essa. Quantos por cento da população despertaram essa consciência, essa nova consciência? Ixi. Esse é um dado que é difícil saber, né? Mas é uma porcentagem pequena, muito pequena. Porém, está acontecendo no mundo, né? Não por acaso. Em 1950 nós tínhamos aqui 2 bilhões de pessoas. Ou seja, 2 bilhões de almas, 2 bilhões de almas encarnadas. E agora, em 2024, nós temos 8 bilhões. De onde é que veio essa galera toda, hein, Galão? Fica essa pergunta para o nosso próximo podcast aí. De onde é que veio todo esse povo, né? E aí as pessoas falam, não, mas nós temos que controlar a natalidade e tal. Não, mas será que não está sendo preparado um evento grandioso nesse planeta para mudar algumas consciências, né? O rumo da sociedade? Porque agora o ser humano já tem bomba atômica, ele já pode se destruir, pode destruir o planeta, pode interferir na galáxia. Então, quer dizer, eu fico trazendo essa reflexão para você a partir de agora. O que será que Deus, em sua infinita consciência, né, olhando para nosso planeta e vendo o poder que o homem adquiriu de construir, mas que muitas vezes ele está usando esse poder para destruir, chegou um momento de dizer assim, ó, agora vocês vão ter que ter uma escolha. Quem escolher destruir vai ser convidado a dizer assim, ó, é a tua última chance, meu amigo. E você vai ser convidado a ir para um outro lugar. Não sei que lugar é esse, cada um vai ter a sua, né, afinidade, sua vibração, sua frequência para ir para esse outro lugar. Mas é aquela velha frase do mestre: os mansos herdarão a terra. E aí você tira as suas conclusões. Mas manso como gado manso, que é mandado para o abate, não. Os mansos de coração, purificação, equilíbrio, aquele que olha para o outro e vê a pureza dentro de cada um. Não a raiva, não ao conflito, não a briga, porque você é diferente, porque você... Não, não existe isso, né? Existe a consciência divina dentro de cada um. Só que enquanto as pessoas não despertarem, elas vão continuar na luta interna e externa. Só que a porcentagem ainda é pequena. Nós estamos no caminho. Então, nós temos uma grande missão aqui de começar a ajudar as pessoas a despertarem a sua consciência cada vez mais e ajudar na limpeza dessa chamada psicosfera, a camada psicológica da Terra, que gera a camada física, os acontecimentos físicos, né? Então, a gente tem que estar muito ligado nesse movimento. E aí a expansão de consciência, justamente para a gente perceber além daquilo que está na frente dos nossos olhos, né? A gente perceber aquilo que hoje está invisível aos olhos. Por isso que a gente tem até uma camiseta do Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos. Esse é o primeiro livro que eu li na minha vida, O Pequeno Príncipe. Mas é Tá famoso. lembrando disso, né? Mas tá bom. Aqui, O Ludwig quer fazer alguma pergunta? Queria agradecer, né, a presença desse casal ilustre que veio abrilhantar, né, o primeiro episódio do Pod 100. Satisfação, tenho certeza que todos que assistirem vão ter um grande aprendizado, né? Eu aprendi muito aqui, fiquei muito feliz e era isso aí. Eu queria agradecer. Nesses últimos minutos, eu queria que a Andrea fizesse suas considerações finais e depois o Carlos fizesse as considerações finais. Quero agradecer também e trazer uma reflexão aqui para todos nós, né? Que a vida é escolha, né? Que a gente possa também trazer e ser essa palavra assim de acolhimento, né? Ser luz para onde a gente colocar os nossos pés, para que a gente possa estar despertando mais pessoas, já que isso não é para todas as pessoas, a gente entende isso, a gente vai entender e compreender o momento de cada um, mas que a gente possa ser um ponto de luz, que a gente escolha ser luz aonde a gente possa passar nesse mundo. Eu acho que a gente tem esse poder de tocar as pessoas e tornar o mundo daquela pessoa um pouquinho melhor.
no mercado, na casa do vizinho, em qualquer ambiente que a gente possa estar passando, né? Que a gente tenha essa consciência de tornar o mundo do outro um pouquinho melhor, pela nossa existência. Muito bem, parabéns, viu? Agora o Carlos, as Show, né? considerações finais, Carlos. Gente, eu também só agradeço, né? Primeiramente, essa mulher maravilhosa está comigo do meu lado. Se ela não estivesse do meu lado, tem um ditado que diz assim, né? Atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Isso é uma grande mentira. Não é atrás, é ao lado, né? A gente está junto, lado a lado. Porque ninguém é de ninguém, nós estamos por opção, né? Para a gente criar novas possibilidades, crescer junto. E agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Ludovico, parabéns pelo trabalho, por incentivar, ser um incentivador da saúde aí para as pessoas, que você possa cada vez mais através, né, dessa postura mental aí, mostrar para as pessoas, não, você pode também, vamos lá, você tem que ter o pensamento certo, e aí fortalecer cada vez mais esse projeto, né? E parabéns para você, né, Carlão, por ter esse movimento aí, que é um movimento sem, que eu tenho certeza que vai crescer muito, pode contar com a gente sempre, tá? Para a gente poder ajudar no crescimento que a gente puder aí, vamos se juntar, vamos fazer o que a gente puder fazer para fortalecer aí esse movimento que é maravilhoso, né, para ajudar a cada vez mais pessoas a despertarem, a fortalecerem a sua mente. Então, gente, só existe um caminho, o caminho é o caminho da luz. Ou você está dentro desse caminho da luz, ou simplesmente você vai sofrer. A lei é o amor. O amor é uma lei. Então, se você não está dentro da lei do amor, você está fora da lei. E aí você vai sofrer as consequências da lei divina. Então, seja a luz que a Maria falou, né? Perceba que você tem o poder de transformar não só a tua vida, mas a vida de muitas pessoas à tua volta. Assim como você está tendo essa iniciativa. E parabéns para você, para sua esposa, né? Que a gente possa contribuir sempre aí. Muito bem. Eu queria, nesse final, fazer um agradecimento, primeiro especial a Deus, né? Porque cada dia que passa eu sinto que o Projeto 100, né, ele tá aprovado por Deus, Carlos. Com Porque certeza. assim, na estreia do podcast 100, a gente recebeu esse casal maravilhoso aqui, já de um patamar, né, muito grande, autoridades no assunto mente, né? Então, assim, eu tenho certeza absoluta que está aprovado por Deus e agradecer a Deus, né, por todo esse encontro, por todos esses minutos que nós passamos aqui. Agradecer a você, Carlos, e a Andréa, parabenizar vocês, né, por esse trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo pela humanidade, né? Então, tenho certeza que vocês são abençoados por Deus. Conte conosco, né, nessa jornada. E tenho certeza que Deus está sorrindo, né, nesse momento com esse nosso bate-papo aqui. Então, muito obrigado mesmo de coração. E a você que está nos ouvindo, o Carlos deixou 3 livros aqui para a gente fazer sorteio. Depois a gente vai jogar no YouTube, né, colocar no YouTube esse nosso bate-papo, esse podcast de estreia, né, do podcast 100, e a gente vai pensar como vai sortear, como vai presentear para você esse livro maravilhoso que eu aconselho ler. Li e tem ensinamentos práticos maravilhosos para a sua vida, para todas as áreas da sua vida, que vai melhorar a sua família, seu financeiro, seu trabalho, sua harmonia, enfim, tudo. E vai se conectar cada vez mais com Deus. Um grande abraço e um beijo no coração do amigo Carlos Alexandre. Aí, caramba! Show de bola! Muito bom, muito bom.